Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Falando sobre a Constituição Federal de 88, vamos tratar dos artigos 122, 123 e 124 de uma vez só. Nós vamos falar sobre os tribunais e juízes militares. Vamos direto ao assunto, direto ao ponto importante, porque você não tem tempo a perder, não é verdade? Então, vamos fazer desse vídeo o mais proveitoso possível. O artigo 122 diz: são órgãos da Justiça Militar. O inciso 1º, o Superior Tribunal Militar. E o inciso 2º, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Veja que a Constituição não vai trazer outros órgãos da Justiça Militar, mas, fazendo a interpretação do texto, você vai ver no inciso 2º do artigo 123, você vai ver aqui, juízes auditores, juízes auditores. Então, muito embora a Constituição não diga, aqui no artigo 122, nós temos também os juízes auditores militares. E o recurso interposto contra a decisão de um juiz auditor militar, ele vai direto para o STM. E em caso de guerra, poderemos ter os tribunais militares. Mas não é o nosso ponto aqui. Nosso ponto é entender o texto da Constituição e o que é cobrado em prova. Então, vamos nos ater àquilo que realmente é cobrado. O artigo 122, não lembro de ter visto uma questão sobre ele. O 123, ele vai falar sobre a composição do STM, e vai dizer o seguinte: o Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Bom, vamos dar uma pausa e vamos explicar. Primeira coisa, 15 membros. Não é novidade. Em vários vídeos, nós já mencionamos que são 15 membros para o STM, tá? Todos eles são nomeados pelo Presidente da República, e precisa ter a aprovação do Senado Federal. Agora, o texto da Constituição não fala aprovação por maioria absoluta, então é maioria simples. Grave isso, questão de prova recorrente, tá? Essa maioria é maioria simples. E 10 desses ministros serão dos oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica. São os generais dos generais, tá? Do mais alto posto da carreira, e todos da ativa, lembre-se disso, todos da ativa. Então, na composição do STM, nós temos 10 militares e 5 civis, que eu já explico daqui a pouco, tá? Até porque os ministros civis, serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70, ok? E por que isso é importante, professor? Porque esse texto aqui, está de acordo com a Emenda Constitucional 122 de 2022. Antes não era dessa forma. Não se tinha a idade máxima, só tinha a idade mínima, a idade de ingresso. Agora nós temos a idade mínima, a de ingresso, e a idade máxima, a idade de saída, 70 anos. Lembre-se, inclui o 35 e exclui o 70, tá? Isso aqui é novidade, repito, no artigo 123, provavelmente uma questão de prova, tá? A emenda 122 modificou a idade máxima para ingresso no STM. Grave no seu material, informação importante. E os ministros civis, nós temos 5, não é? Então, 3 serão dentre advogados, de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Professor, então nós temos o 5º constitucional. Nada disso. Apesar de 3 ser 1/5 de 15, aqui nós não temos a paridade com o Ministério Público. O Ministério Público vem aqui embaixo, 2 por escolha paritária. Paritária é escolha igual, tá? Escolha igual em número, ou seja, um será dos juízes auditores, como nós mencionamos,
o primeiro grau de jurisdição da Justiça Militar, podemos dizer assim, e outro, membro do Ministério Público Militar. Perfeito? Professor, vai esquematizar para a gente? Vou sim, daqui a pouquinho. Vamos dar a sequência para a gente fazer um esquema só. O 124 vai dizer: a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Ora, muitas das vezes esse artigo 124, ele nem é cobrado para quem está fazendo prova da área militar. Às vezes é cobrado numa prova de penal. Por quê? Porque crime militar é de competência da Justiça Militar. Dispensa até explicação. Perfeito? São os crimes ali cometidos de acordo com o Código Penal Militar, de acordo com as leis militares. Ora, uma questão pode trazer para você uma situação do militar fora de serviço cometendo um crime comum. Então, não será, obviamente, processado e julgado pela Justiça Militar. Você tem que se atentar apenas a esse ponto, tá? Mas isso tudo é definido em lei, não é aqui na Constituição, tá vendo? Olha, definidos em lei. De acordo com o seu edital, você vai estudar a legislação pertinente. E o parágrafo único: a lei disporá sobre a organização, funcionamento e a competência da Justiça Militar. Nós temos um grande exemplo, o Código Penal Militar, que dispõe ali sobre a sua organização, funcionamento da Justiça Militar. Outra coisa, não confunda esta Justiça Militar com a Justiça do 125 que nós vamos ver a partir da próxima aula, tá? A Justiça Militar que nós estamos nos referindo é a que abarca a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Podemos chamar de Justiça Militar da União. Não se esqueça ainda que nós temos 15 ministros no total, tá? E eu estou repetindo novamente o quadro, agora sim finalizado. Nós vimos do artigo 101 até o 123 e eu sempre repito, porque eu sei que serve como revisão para na hora da sua prova você não errar, tá? Mais uma vez, fica o lembrete para você. Bom, desses 15 ministros, como fica a divisão então? Em termos práticos, 10 militares e 5 civis. 10 militares e 5 civis. Dos 10 militares, você sabe, 3 são dos oficiais de generais da Marinha, dos oficiais de generais do Exército, são 4, e 3 dos oficiais de generais da Aeronáutica. Por que, professor, o Exército é maior? Tradicionalmente, nós temos um maior contingente militar para o Exército. Obviamente, então, um número maior de representantes do Exército, sem problema algum em relação a isso. Dos 5 ministros civis, nós teremos 3 advogados escolhidos pelo presidente da República, aprovado por maioria simples do Senado Federal. Não é a maioria absoluta, tá? Nós teremos um membro do Ministério Público Militar, também escolhido pelo presidente e também aprovado por maioria simples do Senado Federal. Lembre-se que o Ministério Público abrange, artigo 128. 128 é um dos artigos que eu mais repito aqui no canal, né? O Ministério Público abrange Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União compreende o MPF, MPT, MPM, que é o Ministério Público Militar, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, obviamente, esse membro aqui que nós estamos falando é do Ministério Público Militar, tá? E também um juiz auditor, como nós mencionamos, apesar de lá, no artigo 122, não mencionar como um órgão da Justiça Militar o juiz auditor, o texto da Constituição vai trazer mais abaixo, no inciso 2º do artigo 123. Então, um juiz auditor será escolhido pelo presidente da República, aprovado por maioria simples do Senado Federal, para compor o Superior Tribunal Militar, o STM. Bom, lembre-se também dos limites de idade, mais de 35 e menos de 70 anos. Veja que os 70 anos está grifado, tá? E são os ministros civis do STM. Veja o parágrafo único. Os ministros civis, os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Ah, professor, entendi. Então, os ministros militares não têm
essa limitação. Exatamente. E por quê, professor? Imagine, oficial de general, não é isso? General dos generais. Ora, para chegar num posto desse, demanda-se tempo, não é verdade? E essa limitação de idade não seria plausível. Simplesmente por isso. Então, esse limite de idade é para os ministros civis do STM. Gente, dica importantíssima para a prova, tá? E lembre-se também que a aprovação é por maioria simples do Senado Federal, apenas para o STM. Todo o resto é aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Todo o resto não, tá? Você sabe. STF, CNJ, exceto o presidente. Por que exceto o presidente, professor? Você sabe que o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele é o presidente do STF. Automaticamente, ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, este deve assumir também a presidência do CNJ. Então, por isso, não precisa de aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. STJ e TST. Perfeito? Gente, é o que é cobrado em relação aos artigos 122, 123 e 124. Simples, prático e objetivo para você garantir pontos importantes na sua prova. Na próxima aula, 125. Tribunais e juízes dos estados. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.